tenha reverência à palavra do Senhor. O culto hoje é aí, dentro do seu lar. Amém? Glória a Deus. No domingo vamos ter vários irmãos na igreja, então os irmãos estão convidados. Mas aqueles que estão no grupo de risco, como o Ministério da Saúde já colocou, que são os idosos ficarão em casa. O neto vai deixar o celular perto dele, com o Instagram já aberto, para poder assistir, até mesmo com o Face. Mas domingo eu conto com a igreja, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos que estão em casa, domingo já se prepara para o culto aqui na igreja. Glória a Deus. Vai ser um culto de portas fechadas. Departamento de mocidade, os irmãos, os obreiros estão convidados e convocados a vir. Amém? Mateus capítulo 28, no versículo 1. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se e removeu a pedra e se assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes alva como a neve. E os guardas temeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo do Senhor dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. E ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde e verdes onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Vai adiante de vós para a Galileia, e ali vereis como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram e anunciá-los aos discípulos. Amém. Curva a tua cabeça. Soberano eterno Deus, Criador dos céus e da terra, está aí a tua palavra, Senhor. Ela é fiel, justa e verdadeira. Fala com os teus servos que estão aqui, Senhor, dentro desse templo. E fala com os teus servos que estão em casa, Pai, no trabalho, na rua, ouvindo a tua palavra nessa manhã, meu Deus. Deus, consola, exorta segundo a tua vontade, porque a tua verdade é que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Esse texto, ele me intriga de certo modo, porque é um texto que junta medo e alegria. Esse texto, a Bíblia relata que elas chegaram ao sepulcro com certo tipo de medo e dor ao mesmo tempo. Medo por fazer parte da família de Jesus. Medo de ter retaliações futuras, porque o seu mestre já havia morrido. E dor por ter perdido o Senhor. A Bíblia fala que quando elas chegaram no sepulcro, a pedra estava removida. E logo roubaram o corpo do mestre. Elas correm e avisam os discípulos que o corpo do mestre alguém havia roubado o corpo.
No livro de Lucas fala que elas nem chegaram a entrar no sepulcro e já deduziram algo, que roubaram o corpo do mestre. Quantas vezes nós não estamos vendo o que está acontecendo, mas o nosso coração nos engana, a nossa mente nos engana e fala que não tem mais jeito, aconteceu, porque o medo tem a capacidade de tirar a certeza que outrora existia na sua vida. O medo, ele tem o poder de arrancar as certezas, arrancar as convicções da nossa vida. Quando elas chegaram nos sepulcros, que elas se depararam com a pedra rolada, roubaram o corpo do mestre. Eu quero dizer para os irmãos que, em nome de Jesus, tira nesse momento o medo e a dúvida do seu coração. Estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos em que duvidar de uma palavra que foi dita no passado é mais fácil do que crer no que está acontecendo agora. Estamos em meio a uma ameaça de uma doença, que para alguns essa doença é fatal, para outros é como uma gripe normal. Mas como os irmãos têm alguns idosos em casa, alguns amigos se conhecem, até mesmo quando há um fake news aí, que essa doença está matando crianças, matando de todas as idades, nós criamos um certo temor, um certo medo. Mas a minha palavra, a palavra que o Senhor me deu, palavra, quando eu falo minha, porque a Bíblia é minha e a Bíblia é sua aí de casa, diz para você que nenhuma praga pode chegar à tenda daquele que serve ao Senhor em espírito e em verdade, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, se torne um coração segundo o coração de Deus, e você crê nessa palavra. Tire esse medo, se aparte desse medo que está dentro de você, dessa angústia. Tem muitos irmãos escondidos nesse momento, angustiado, com medo da morte, com medo de ser contaminado por esse vírus. Irmãos, em nome de Jesus, se desarme nesse momento aí na sua casa, aqui nesses bancos, em nome de Jesus, e começa a crer na palavra do Senhor, começa a confiar nele, porque se a tua confiança estiver no Senhor, se a tua confiança estiver nele, pode ter certeza, ele vai se encarregar do resto. A Bíblia fala que quando elas veem aquele templo, aquele túmulo vazio, a pedra removida, logo deduziram: os romanos roubaram o corpo do mestre. Aonde colocaram o corpo? Deixa eu te falar, ninguém pode tocar naquilo que é promessa de Deus. Ninguém pode roubar aquilo que é promessa de Deus. Ninguém pode rolar uma pedra a qual o Senhor colocou. Ninguém pode abrir aquilo que o Senhor fechou. A Bíblia fala que quando elas chegaram próximo, um anjo desceu do céu como um raio, a terra se abalou, os guardas caíram como mortos, e o anjo começou a falar. Mas entenda, elas só tiveram acesso a esse milagre quando, meio à dúvida e em meio à dor que elas estavam sentindo, elas prosseguiram para olhar o túmulo. Elas entraram em meio à dor, porque, irmãos, a dúvida pode chegar no seu coração, a dor e o medo também. Mas se você parar nessa estrada, se você parar e voltar, a Bíblia fala: o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, em nome de Jesus, talvez você não está vendo nada acontecer, tudo tem fechado as portas,
chegou a dor, chegou o desespero, chegou a dúvida, mas em nome de Jesus, continue rompendo, continue rompendo, continue rompendo, porque o meu Senhor está logo à frente dizendo para você: eu estou vivo, eu estou vivo. Quando elas se aproximam, o anjo aparece, e o anjo lhe diz: por que procura os vivos entre os mortos? E elas: não é mesmo? Porque Jesus, por N vezes, diziam para aquelas mulheres e para os discípulos que o acompanhavam: ao terceiro dia eu vou ressuscitar, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ninguém pode segurar a palavra que foi profetizada pelos santos profetas, que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Nada poderia segurar, mas o medo e a dúvida, o sofrimento delas, fizeram com que ela fosse ao sepulcro para poder embalsamar o corpo, porque no terceiro dia, 3 dias atrás, elas viram Jesus ser enrolado num tecido ainda todo encharcado de sangue, de suor e de sujeira, porque ele caiu no chão. Elas foram limpar e ungir o corpo do mestre. É porque o medo falou para ela: acabou, o mestre está morto. Mas se elas tivessem pensado um pouco mais, tirasse um pouco da dor, da dúvida, do emocionalismo, porque o que nós mais acontecemos hoje é quando nós nos emocionamos, e vem a emoção, o medo e a dor e se misturam, e quando elas se misturam, elas são especialistas de tirar as certezas que existem dentro de você. Nesse momento se desvincula dela e começa a ouvir a palavra do Senhor, começa a ouvir aquele que te chamou pelo teu nome e te diz: tu és meu filho e hoje te gerei. Lembra dessa palavra? Lembra que você não pode temer a morte, lembra que você não pode temer as pragas, lembra que você não pode temer nada, porque 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Lembra desta palavra em nome de Jesus. Deus de poder e glória, aleluia, porque Ele é fiel, Ele é justo para fazer cumprir a palavra dEle na sua vida. Quando elas chegaram, que ouviram esta palavra, o coração voltou a crer, a alma dela se apegou à palavra, e disse: a palavra dele era verdade, ele não está morto, ele já ressuscitou. E ele corre a mando do anjo, dizendo: avisa aos seus discípulos que ele já ressuscitou. E a palavra fala que elas chegaram em uma casa, a casa estava fechada, e elas batiam na porta, e os discípulos, com medo, com mais medo do que aquelas mulheres, não saíram nem de casa, como muitos hoje estão trancafiados dentro de casa com medo desta praga, dessa peste. Muitos estão, como se fala na linguagem, mucuzado aí, se escondendo. Uns não estão nem ligando para a família, porque pensa que até pelo celular pega esse vírus. Uns desligaram até o celular. Então, em nome de Jesus, tira esse medo do teu coração. Mas pastor, é uma pandemia, está no mundo todo. Então está na hora, meus amados irmãos, de você esquecer o que essa Bíblia diz, esquecer o que essa palavra está dizendo. Tem uns nesse momento que estão sem nada dentro de casa, mas não vai no mercado com medo de pegar essa doença. Em nome de Jesus, o que está acontecendo no mundo é permissão dele. E se por algum acaso você foi infectado por essa doença e chegar a óbito, você já sabe para onde está indo, meu amado irmão. Você não tem pressa de ver o Senhor? Ora vem, Senhor Jesus, na minha vida. Mas se esconder com medo, viver com medo, a minha palavra, a palavra que o Senhor me deu, a palavra do Senhor,
que eu guardei no meu coração a palavra dele, me diz que eu sou livre, que eu não devo temer. Não temais aquilo que pode matar o teu corpo, pode ser uma enfermidade ou ser humano, mas antes temais aquele que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno, que é Deus. Eu não entendo você ter medo de uma doença que já até descobriram a cura, um tratamento, que é um remédio que foi usado para malária na década de 80, e não teme o teu Deus que pode lançar tanto o corpo teu como a tua alma no inferno. Anda praticando atrocidades, com a boca devassa, pervertida, com o coração perverso diante do teu Deus, mas teme uma doencinha. Está na hora de temer o teu Deus. Antes temais aquele que pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Ele não tem temido, mas uma gripezinha, um vírusinho desse daí, que as crianças dentro de 3 dias, os médicos falam que já matou o vírus, mas você, nossa, que medo. Obedece a voz do governo dizendo não saia de casa porque você pode ser contaminado, aí logo se assombra. E Deus está dizendo não peca, porque senão vou te lançar no inferno. E você não teme ao teu Deus. Sabe de uma coisa? Está na hora de rever os seus preceitos, os seus conceitos. Em que você tem servido, em que você tem crido. Eu creio na palavra dele. Estou ciente que nem a morte, nem a vida, nem a altura e nem a profundidade, nada pode me separar dele. Nada pode me separar dele. Estamos aqui de passagem no mundo, nem do mundo nós somos. A Bíblia fala que nós somos forasteiros nesse mundo. E por que eu estou preocupado de viver nesse mundo? Vou agora me esconder. Vou me esconder porque é mais fácil esconder. Em nome de Jesus, saia dessa caverna que você está. Deixe esse medo de lado. Não estou dizendo que você não pode ter cuidados, tem cuidados, mas terror igual você está vivendo, não, isso não é vida. Os discípulos estavam todos encarcerados dentro de casa, se prenderam, eles trancaram as portas e as janelas com medo da morte, que era visível. Aí vem uma mulher e fala: ei, sai daí, rapaz, o Senhor está vivo, já ressuscitou. Ele tem a chave da morte e do inferno nas mãos. Se ele tem a chave da morte, eu só vou morrer no dia em que ele decidir que eu vou morrer. Chave quer dizer autoridade. Ele tem a autoridade da morte nas mãos. Ele tem a chave e a autoridade do inferno nas mãos. Eu só vou sair dessa terra quando ele decidir: vem, vem, vem. E eu estou doido dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Se coloca de pé nesse momento. Faltam 5 minutos. Quero fazer uma oração por você aí de casa e por você aqui na igreja. Soberano, eterno Deus, Criador dos céus e da terra, a tua palavra é fiel e verdadeira. Deus, nesse momento toma os meus irmãos que estão em casas. Toma, meu Deus, visita a tua igreja no Brasil e no mundo, Pai. Tira essa dúvida, esse medo, Pai, esse terror que eles estão vivendo. E tragam eles, Senhor, de volta a ter essa certeza da salvação. A confiança no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. No Deus que me diz que não cai uma folha sequer
Nada pode acontecer sem a permissão tua. Tu és fiel, justo e verdadeiro. Toma nesse momento cada um, Senhor, que se encontra em casa, no trabalho, na rua, aqueles que estão com medo e os que não estão com medo, e coloca eles, Senhor, na palma das tuas mãos nessa manhã. É o que eu te peço, Santo de Israel, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Os irmãos ainda continuam até às 11 da manhã, amém? Em casa, fazendo essa consagração. Nós vamos parar de transmitir às 10 da manhã, e 1 hora de joelho aí em casa. Os irmãos vão estar 1 hora. É uma consagração, é uma guerra, é uma luta. Então, em nome de Jesus, na sua casa, 1 hora, dobre o joelho, vai para o seu quarto, 1 hora de joelhos, para você falar com o teu Deus. É o que eu te peço nessa